Vamos falar agora de uma denúncia grave feita por moradores da Lagoinha, zona leste de Ribeirão Preto. Material cirúrgico e restos de animais foram descartados em frente a uma clínica veterinária. O pior é que crianças estão correndo risco, já que tem escolas perto desse local. O caso foi registrado na rua José de Paiva Roxo. Em respeito a você, telespectador, nós vamos embaçar boa parte das imagens, porque elas mostram, além de seringas, gases e instrumentos cortantes, partes de animais como testículos. Tudo isso estava espalhado pelo asfalto ao redor de uma caçamba e de uma lixeira. Os moradores chamam a atenção para a clínica veterinária que atua no endereço. Parece-me que é uma ONG, tá? Presta serviço para a prefeitura de castramento de graça. Acho que você faz um cadastro na prefeitura do animal, depois eles agendam a cirurgia. E aí, hoje foi a gota d'água para nós. Ali na lixeira, tá? Aqui na rua, nós estamos com seringa, com agulha solta, resto de cirurgia de animal, tá? Testículo de animal ali no chão. Nós temos gases com sangue, ampola de anestesia. Então, um desrespeito total. Eu trabalhei 20 anos no HC 16 na prefeitura, na parte de farmácia. Descarte não pode jogar em qualquer lugar. Tem o saco próprio, eles não poderiam nunca jogar numa caçamba. E não pode mesmo. Nossa produção pesquisou junto a outras ONGs e clínicas animais de Ribeirão para entender como é feito o descarte correto dos resíduos veterinários. Nesses estabelecimentos é comum ter um dispensador feito de papelão grosso para materiais cortantes e o chamado lixo branco, que é uma sacola mais resistente que recebe restos de animais. Esse material biológico tem que ser guardado num refrigerador até ser recolhido por uma equipe específica, que passa uma vez por semana e leva tudo para ser incinerado. O descarte de todo o material, de todo o resíduo orgânico, principalmente envolvendo restos de animais, ele respeita toda uma legislação que é construída, fiscalizada pelos órgãos sanitários, e ela tem na figura geralmente do médico veterinário, que é muito responsável, apesar da gente chamá-lo de veterinário, de cuidar da saúde humana. Criar toda uma estrutura para que isso tenha um destino exato e não contamine o meio ambiente. Qual que é o risco de tudo isso poder contaminar o meio ambiente? É que resíduo orgânico, então restos de animais, eles entram em estado de putrefação, eles atraem vetores, urubu, ratos, baratas, outros insetos. Aquilo contamina também o meio ambiente, a terra, a água daquela região, atrai mau cheiro, atrai outros insetos e também cria um cenário de risco para as doenças que aqueles animais pudessem estar portando. Toxoplasmose, raiva, leishmaniose. Nós tentamos confirmar com a prefeitura se a clínica presta ou não serviços ao município de Ribeirão Preto. A Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável pela atividade, não respondeu ao nosso questionamento, mas disse que vai apurar a denúncia. Enquanto isso, o que mais revolta a vizinhança é o fato de que a rua tem escola dos dois lados. Ou seja, a clínica estaria colocando em risco crianças e familiares. Quando isso é próximo de escolas, atrai uma curiosidade muito grande de crianças, porque nós temos um relato muito grande de crianças que, ao mexerem nesse tipo de resíduo descartado de forma inadequada, acabam se ferindo, se contaminando, aí pega uma seringa para brincar com outra seringa, com outra pessoa. Isso tudo tem uma cascata toda de tragédia e desastre que vai se acumulando ao longo dos dias. Se uma criança sai e pisa nisso, como é que fica? Ai, desculpa, é desculpa que se pede nesse país? É desse jeito? Que eu acho que é por aí. Ai, desculpa, não vai acontecer mais, mas a criança já morreu. A coordenadora pedagógica de uma das escolas diz que o relacionamento dos vizinhos com a clínica não é dos melhores. E nos dias de castração animal, fica difícil até mesmo entrar e sair da unidade de ensino. E a minha reclamação é porque os cachorros ficam parando aqui na porta da escola. Eles não... Você vai lá, conversa, eles são super grossos com a gente. E os cachorros deitam aqui na porta, então às vezes a gente vai sair com a criança, a gente tem que pedir licença
para eles descerem com os cachorros, ou eles amarram aqui no nosso poste aqui, sem focinheira. Eu chego 7 horas, já tem cachorro aqui, eles param na nossa vaga. Nós tentamos contato com os responsáveis pela clínica e fomos ao endereço em 2 dias diferentes, mas não tivemos sucesso. Já os moradores encontram dificuldade até mesmo para encaminhar a denúncia ao poder público. Eu tentei falar no 156, do 156 me jogou na vigilância sanitária, falei com uma veterinária na vigilância, ela falou, o senhor tem que ligar no 156 para poder reclamar, abrir uma reclamação. Falei, filha, eu liguei lá e me jogaram aqui. Sabe? Então, nesse país a gente cansa, porque você tem um para lá, joga o outro para cá, e daí? Não tem uma pessoa responsável? Qual é a ordem que tem nesse país? Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. E depois que a reportagem foi produzida, a Prefeitura atualizou a resposta que tinha dado à nossa produção e aí confirmou que a clínica presta sim serviço de castração animal para o município. Caroline Ferreira Salioni, advogada da causa animal, inclusive conosco aqui ao vivo no nosso núcleo de jornalismo. Bem-vinda, doutora. O que nós vimos nessa reportagem, com restos de animais, ferramentas cirúrgicas descartadas pelo chão, tudo isso pode configurar algum tipo de crime, doutora? Ótima tarde. Boa tarde, pessoal. Sim, isso configura crime porque o que acontece? Todo descarte de resíduos de material veterinário, que seja material que foi até utilizado com pérfuro cortante, utensílios que têm contato com sangue, com micro-organismos, eles têm uma obrigação de destinação adequada, de acordo com a resolução do CONAMA, da Anvisa e da Política Nacional de Destinação de Resíduos Sólidos. Então, o que acontece? Essas resoluções e a política nacional, né, que vem lá do órgão federal, ela determina que todo estabelecimento de clínica veterinária, hospital veterinário, precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ou seja, ela precisa classificar todos os resíduos de forma separada, né, acondicionar todos os resíduos de forma separada entre material biológico, químico, material físico e fazer o contrato com uma empresa credenciada de destinação regular desses materiais. Então, ao descumprir, né, essas determinações, ela está infringindo em crimes que são passíveis de responsabilidade civil, penal, administrativa, inclusive pela Lei Federal 9608, que é a lei federal que inclusive rege sobre questão de maus tratos animais e também rege sobre crimes ambientais, né? Porque isso envolve um crime ambiental e um crime à saúde única, que a gente tem que entender saúde única como crimes ao meio ambiente, pessoas e animais, né? Bem, ficou confirmado para a nossa produção que a clínica presta sim serviço de castração para a Prefeitura de Ribeirão Preto. Agora que o município tem conhecimento dessa denúncia, é importante apurar tudo isso, né, doutora? Sim, sim. O que é importante? Entender que todos os que estão nessa cadeia, né, de manuseio, de gestão desses resíduos, eles são responsáveis solidariamente, sejam pessoas jurídicas, né, ou pessoas físicas. Então, todos ali não estão isentos de uma responsabilidade, vão ter que responder, principalmente se causarem algum dano a alguma pessoa que for contaminada, ou um animal, né, que se contaminar, se ingerir alguma questão ali. E também, nem precisa esperar um dano ser causado, porque já é um risco a ocorrência de um dano, né? Então, todo mundo que está naquela cadeia ali, trabalhando e colaborando, pode ser responsabilizado. Agora, um ponto que chamou também muito a minha atenção foi essa entrevista que nós ouvimos aí de vizinhos, dizendo que os cães que são levados lá para serem castrados vão, às vezes, sem a focinheira, ficam ali na porta das escolas, né, que tem escolas ali, colocando a vida das crianças também no risco de um possível ataque, ou seja, esse assunto tem que ser fiscalizado também, saber o que está acontecendo. Sim, essa questão de levar os animais, né? Se, né, o poder público está com essa parceria com as clínicas, né, eles têm a responsabilidade de promover talvez um ambiente para esses animais ficarem esperando, porque muitos animais às vezes são animais que nem possuem tutores, né, que ainda precisam ser vacinados, ainda precisam ser castrados, né, então eles podem ser potenciais às vezes de transmitir alguma doença, e é um local que passa criança, né, qualquer dano ali que for causado, uma criança brincar com o cachorro e às vezes sem querer, né, o animal responde de forma agressiva, isso pode também causar uma responsabilidade e do órgão público que está fazendo, né, esse serviço.
Caroline Ferreira Salione, advogada da Causa Animal, agradeço muito a sua gentileza por nos atender. Um abraço e até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau.